Graça e paz, amados irmãos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, guardados aí pelo poder de Deus. Espero que esteja bem com a sua família, filhos, netos, esposo, esposa. Espero que estejam todos desfrutando da misericórdia e da graça de Deus. Esse texto do livro de Gálatas, hoje eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Gálatas, e eu gostaria de ler com vocês esse texto do capítulo 2, versículo de número 20. Esse texto ele revela uma profundidade espiritual muito maravilhosa que o apóstolo Paulo quer trazer para nossas vidas hoje, né? E para a nossa vida do nosso tempo. Então ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse texto da palavra do Senhor Deus, que o apóstolo Paulo profere, ele vem trazendo aqui esta revelação da sua experiência pessoal, que é a experiência que nós devemos ter com o cristianismo. Hoje tem muitas formas, né, que as pessoas estão inventando para se dizer inserido dentro do contexto de cristianismo. Mas nós temos aqui esta realidade espiritual que o apóstolo Paulo vem mostrando para nós, quando ele diz que ele já está crucificado com Cristo. E esta é uma confissão que nós devemos fazer. Eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa primeira parte do versículo, o que significa? O apóstolo Paulo ele vai dizer que ele já está crucificado com Cristo. E o que significa, na prática, isto? Isto significa que o apóstolo Paulo ele está agora desvinculado espiritualmente de Satanás. Porque o Senhor Jesus Cristo, se a gente pegar, por exemplo, João, no capítulo 8, 44, ele vai dizer lá que os escribas e os fariseus, ele diz: vós tendes por pai o diabo, trazendo ali uma revelação que o ser humano ele está, desde que ele nasce, vinculado espiritualmente ao Deus desse século. Isso vem desde Adão. Adão, quando ele desobedeceu a Deus, né, e ele cometeu aquela transgressão contra o Senhor, foi expulso do Jardim do Éden, ou seja, expulso da presença de Deus, porque ele obedeceu lá naquele caso, aquela voz de Satanás manifestado ali naquela cobra, né, naquela serpente, e ele então desobedece a Deus, desobedece ao Senhor e ele é expulso do jardim. A Igreja Católica chama isso de pecado original, né? E a partir deste pecado original, este pecado que o homem cometeu ali, desobedecendo ao Senhor, toda a raça humana ela foi afastada de Deus, toda a raça humana pecou, toda a raça humana transgrediu, e nós necessitamos da graça do Senhor, nós necessitamos da redenção do Senhor Jesus Cristo. E esta redenção foi realizada pelo Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Aquele sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi um sacrifício onde ele nos atraiu no seu corpo, conforme o apóstolo, conforme João ele explica, né, que nós fomos atraídos no corpo do Senhor Jesus Cristo, porque lá o Senhor Jesus Cristo diz no livro de João: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então ele atraiu todos no seu corpo, quer dizer, esse homem apartado, esse homem que era pecador, esse homem transgressor, ele foi identificado ali nessa morte do Senhor Jesus Cristo. Porque quem tinha que morrer era eu, era você, não era o Senhor Jesus Cristo. Mas ele se interpôs entre eu e o Pai, né? Ele se interpôs e ele é o nosso intermediador, o único intermediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, o homem. A palavra do Senhor vem estabelecendo. E o apóstolo Paulo aqui, ele diz que depois desta experiência da cruz, depois de ter crido que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz, depois de ter crido que esta obra da cruz lhe alcançou, como você que está me ouvindo, você pode crer que a obra da cruz
ela te alcançou, porque a obra da cruz, ela é disponibilizada a toda a humanidade, afetando diretamente aqueles que creem. Então, os que creem tomam posse de uma obra que foi realizada ali na cruz há 2000 anos atrás. Paulo, então, ele vem dizendo, eu já estou crucificado com Cristo, porque esta obra que foi realizada ali na cruz, ela nos identificou com o Senhor Jesus Cristo e ela estabelece parâmetros maravilhosos em nossa vida. Um parâmetro de uma vida nova, um parâmetro de um novo nascido. E Paulo ele vem dizendo que ele está crucificado com Cristo, porque é interessante como que um crucificado ele não poderia fazer a sua vontade mais. Como que um crucificado ele estava ali morto para aquela realidade da sua vida pregressa, a sua vida passada. O crucificado, ele não poderia mais cometer as mesmas coisas, as mesmas transgressões do passado. E o apóstolo Paulo, ele se coloca nesta posição, ele diz, eu fui partícipe desta morte do Senhor Jesus Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. E aí ele diz, a minha nova realidade é essa, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida do Senhor Jesus Cristo agora, ela vive em mim. E Paulo ele está fazendo aqui esta revelação maravilhosa para mostrar que o Senhor Jesus Cristo ele não está na nossa frente, Jesus Cristo não está ao nosso lado, Jesus Cristo não está ao nosso redor. O Senhor Jesus Cristo ele habita em nós. Esta promessa foi dada ali para os discípulos. O Espírito Santo da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita com vocês, mas ele estará em vocês. Então, aqui nós encontramos o apóstolo Paulo trazendo esta revelação de que os que creem no Senhor Jesus Cristo são um templo, uma habitação do Senhor Jesus Cristo. Então ele vem dizendo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como precisa viver em todo cristão. Cristo precisa habitar no cristão para estabelecer o parâmetro da vida dele, um parâmetro de uma vida de misericórdia, uma vida de obediência, uma vida de temor ao Senhor, uma vida de amor e zelo pela sua palavra, né? E ele vai continuando aqui dizendo, a vida que agora vivo na carne, essa vida, né? Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então essa vida que nós vivemos aqui nesse mundo, né? Nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos as nossas demandas aqui nesse mundo, mas nós precisamos sempre lembrar desse fato. A vida que nós vivemos na carne, nós precisamos viver na fé, né? Do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós tomamos posse da palavra do Senhor Deus, colocamos esta palavra em nossa vida, para que esta palavra opere em nós, para que essa palavra gere em nós as características que Deus quer ver em nós, né? Então, nós realmente podemos desfrutar de uma vida, e uma vida maravilhosa, uma vida diferente, né? Não é, obviamente, pelos nossos méritos, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso sacrifício, não é por nada que nós podemos fazer, mas é unicamente pela bondade, pela misericórdia e pela graça de Deus, quando eu e você, quando nós nos dispusemos a olhar para a palavra de Deus e dizer esta obra que foi realizada ali na cruz, há 2000 anos atrás, na pessoa de Jesus Cristo, eu creio nessa obra. Esta obra, verdadeiramente, ela atingiu diretamente a minha vida, me matando para o velho homem e me levando a um novo nascimento, né? A nascer de novo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí nós entramos nesse processo de crescimento. Cada dia nós vamos conhecer um pouco mais, vamos crescer um pouco mais, devemos a cada dia adquirir características, né, que estão na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos viver aqui nesse mundo sendo útil para Deus e útil para a humanidade, útil para as pessoas que estão ao nosso redor. Então que Deus ajude, que Deus abençoe, que Deus conceda da sua misericórdia, da sua graça, que quando você se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor para falar com Ele,
que Deus tenha misericórdia e que Deus incline verdadeiramente os seus ouvidos, né? E ouça a sua oração e atenda a sua petição para a glória do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus dê graça, que Deus lhe sustente. Se você achou importante, significativo e você quiser, se inscreva aí no nosso canal para ajudar esta palavra a chegar um pouco mais além a algumas outras pessoas, né, que necessitam ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe os seus filhos, Deus lhe conceda graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz.